Olá, eu sou Maria do Carmo e você está no Mundo Secreto. E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Imagine você estar na sua casa, dormindo tranquilamente em sua cama, quando do nada você escuta barulhos estranhos vindos de dentro da sua casa. Sua cama começa a trepidar, móveis sendo arrastados, cadeiras e cômodas. E aí, do nada, sem nenhum motivo aparente, já pensou no que você faria? Há muito tempo, essas histórias de fantasmas e poltergeist têm feito que muitos cientistas mudem até de opinião. Vocês sabiam que esses cientistas também achavam por muito tempo que essas histórias eram farsa e até mesmo historinha para boi dormir? Ou até possivelmente para assustar crianças. Mas o que aconteceu com a família Hodgson em 1977 acabaria de vez por mudar a mentalidade de muitos desses céticos. E aí, querem saber mais sobre esse caso muito famoso? Então, antes de começar o nosso vídeo, se você não for inscrito no canal, dá aquela força, aquela moral, se inscreve no canal, deixa teu like, que isso é muito importante para o nosso crescimento. E, se possível, deixa teu comentário, tá ok? Agora sim, você pode juntar toda a família, pois o Mundo Secreto começou! Considerado um dos casos mais bem documentados, o poltergeist de Enfield teve até a participação do casal Warren, de Ed e Lorraine Warren, um pouco de participação indireta neste caso. Mas o que torna esse caso tão famoso e impressionante não foi a participação do casal Warren, e sim várias dezenas de pessoas que presenciaram muitos fenômenos sobrenaturais e inexplicáveis até hoje. Muitos vizinhos, policiais e até mesmo jornalistas. No dia 30 de agosto de 1977, Peggy Hodgson, que morava no bairro londrino de Enfield, ela escuta os gritos atordoados vindo do quarto de suas duas filhas, Margaret e Janet. Então Peggy vai até o quarto das meninas e encontra as meninas chorando e dizendo que os móveis estavam se movendo sozinhos, os móveis do quarto. As camas estavam trepidando, cadeiras estavam flutuando. Então Peggy simplesmente vai tentar acalmar as meninas e colocar as meninas novamente para dormir, dizendo que isso não havia passado de um grande pesadelo. E quando as meninas finalmente conseguiram dormir, para surpresa de Peggy, quando ela ia saindo do quarto, a cômoda em frente ao seu próprio nariz começou a se mover sozinha. E ela não acreditou e simplesmente colocou a cômoda no lugar novamente. Mas, para sua surpresa, a cômoda veio novamente em direção a ela. Então, muitos fenômenos paranormais começaram a acontecer após esse caso dentro do quarto das meninas. Então, a partir desse momento, muitas coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Peggy era uma mulher de 40 anos que estava recém-separada e foi morar com seus 4 filhos lá no bairro de Enfield, numa casa até um pouco aconchegante que era alugada. No caso, ela foi morar com os 4 filhos, era Margaret, de 13, Janet, de 11, Johnny, de 10 e Billy, de 7. Os fenômenos paranormais não cessaram aí do quarto das meninas, não. Então, começaram a acontecer vários fenômenos inexplicáveis e Peggy começou a ouvir pancadas dentro de todos os cômodos de sua casa e móveis se arrastando sozinho. Então Peggy ficou com medo e foi pedir ajuda a um de seus vizinhos. E em uma entrevista ao jornal BBC de Londres, o vizinho de Peggy, chamado Vic Nottingham, ele informou aos jornalistas que realmente presenciou alguns fenômenos inexplicáveis dentro da casa da família dos Hodgsons. Um dos fenômenos foi muita batida, né, em todos os cômodos da casa, cadeiras sendo arrastadas assim na sua frente,
Ele presenciou a cadeira não só se mexendo, como flutuando cerca de 12 centímetros. E uma coisa também que mexeu um pouco com ele foi que uma peça de Lego foi arremessada em sua direção e acertou ele bem no meio da testa. Então foi a partir desse momento que Peggy resolveu chamar a polícia. Mas os fenômenos não pararam com a chegada da polícia, pelo contrário. O primeiro policial a chegar foi Caroline Helpins, e Caroline também presenciou muitas coisas estranhas na casa dos Hodsons. Então Caroline presenciou também os móveis se arrastando sozinhos, a cadeira sendo arrastada, saindo de um lugar para o outro, e inexplicavelmente a mesma cadeira ela flutuou bem na frente da policial, que realmente ficou bastante assustada. Fora, the local police could find no explanation for the knocking either. They were even more baffled when two of their beat constables reported seeing an armchair levitate across the Hodgsons' living room. It came off the floor, or nearly a half inch, I should say, and I saw it slide off to the right, about 3.5 to 4 feet before it came to rest. I checked to see whether or not it could possibly have slid along the floor. I placed a marble on the floor to see whether or not the marble would go in the same direction as the chair did, and it didn't roll at all. I checked for wires under the cushion of the chair, and I could find no explanation at all. Que ficou realmente sem saber, porque ela depois foi averiguar o local e não tinha absolutamente ninguém. Então eu acho que esse fantasma tem até um pouco de senso de humor. Não demorou muito para a imprensa ficar sabendo do caso dos Hodsons e ela se interessar bastante. Tanto é que o Daily Mirror mandou um de seus repórteres para investigar o caso, o Graham Morris, que foi até a casa dos Hodsons para averiguar o que realmente estava acontecendo. Mas ele sim presenciou vários acontecimentos inexplicáveis, não só ele, como várias testemunhas que estavam lá presenciaram sim coisas inexplicáveis, como por exemplo, focos de incêndio que apareciam e desapareciam assim sem nenhum tipo de explicação. Poças d'água que apareciam inexplicavelmente e objetos que estavam no lugar e desapareciam e apareciam num cômodo totalmente diferente. O jornalista Graham Morris também começou a gravar as pancadas que eram na parede em todos os cômodos da casa. Ele começou a gravar também vozes e outras coisas que inexplicavelmente começavam a acontecer. E uma das coisas mais interessantes e mais famosas que o repórter fez foi uma de suas fotos, que até hoje é super conhecida e é bem famosa, que é a foto de Janet flutuando. Com os relatos que a mídia estava documentando, com policiais e vizinhos e repórteres, então a sociedade psíquica paranormal da Inglaterra, ela teve que mandar realmente um representante até a casa dos Hodsons para verificar realmente o que estava acontecendo, se era ou não era algum fenômeno paranormal. Então eles mandaram o representante chamado Maurice Gruzzi. In the absence of a law against chairs that move on their own, the police were powerless to act. So the neighbours called in the man from the Society for Psychical Research. Maurice Gross is an inventor who devotes his leisure to investigating the supernatural. E Gruzzi foi destinado até a casa dos Hodsons para averiguar a situação em que eles estavam vivendo. Então, quando Gruzzi chegou lá, ele não viu nada de anormal dentro da casa dos Hodsons. Passaram-se 3 dias e nenhuma batida, nenhum acontecimento inexplicável, nada de paranormal, tudo estava na sua perfeita ordem. Foi que a partir do 4º dia que retomaram as inexplicáveis batidas e
as cadeiras começaram a flutuar e as poças, os focos de incêndio que ele também presenciou. Mas depois do quarto dia, uma coisa inexplicável chamou muita atenção de Gruzi e dos repórteres e até mesmo de alguns curiosos, como os vizinhos que estavam lá. Então eles ouviram batidas muito fortes vindas do quarto onde Janet estava dormindo. E quando eles chegaram lá, tiveram uma grande surpresa. O travesseiro de Janet foi arremessado em direção de Gruzi e dos repórteres que estavam lá na casa. E outra coisa também, a cama começou a trepidar tão forte que quase arremessa a menina no chão. E outra coisa que chamou bastante atenção e que deixaram eles totalmente atordoados foi a cadeira, essa bendita cadeira, que começou a se mexer e de uma hora para outra, inexplicavelmente, começou a flutuar cerca de 30 centímetros do chão. Então, isso deixou eles realmente sem saber o que achar e ficaram assim atordoados mesmo com a situação. Apesar dos fenômenos totalmente estranhos acontecerem em toda a casa, mas parecia que o foco realmente era a menina Janet, que passou a ter vários comportamentos estranhos. E muitas dessas vezes ela ficava com a voz masculina rouca. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. Falando palavrões e obscenidades, e se já não bastasse essa voz rouca e essas obscenidades, ela também entrava num certo transe e ficava com uma força descomunal para uma criança de 11 anos. E ela dizia também que essas vozes eram de entidades. E uma dessas entidades chamava-se Bill Wilkins, que era um antigo morador daquela casa, e ele, quando ela estava no transe, ele informou a todos que estavam presentes na casa e detalhou como ele havia morrido naquela casa. E quando Janet estava em transe, ela detalhou, sim, nos mínimos detalhes sobre a morte de Bill Wilkins, que morreu de hemorragia naquela casa. Então, o rapaz chamado Terry, que era filho de Bill Wilkins, realmente ele comprovou a morte do pai naquela casa e comprovou também que o pai havia morrido sim, de hemorragia. Mas com a popularidade desse caso, certo, que ganhou o mundo, a família Hodgson foi capa da revista Daily e chamou a atenção de muitas pessoas e de outros investigadores. Então, esse caso, ele dividiu opiniões na época e muitos diziam que esses fenômenos paranormais eram fabricados, eram falsos e que as irmãs mais velhas, no caso Margaret e Janet, estavam por trás de tudo isso. E Maurice Gruzi dizia sempre que isso era um caso paranormal e que ele ia fazer de todo jeito para tentar provar. Então, no certo dia, ele teve uma ideia e começou a gravar as batidas que sempre ocorriam num determinado horário dentro da casa dos Hodgsons. Então, assim, ele pegou uma fita, um gravador e começou a tentar se comunicar com essas entidades através de batidas. 2 batidas eram para sim e uma batida era para não. Então, assim, ele gravou a comunicação e essas entidades começaram a responder às perguntas dele. E, num certo momento, Maurice Gruzi, ele perguntou a um desses espíritos por que ele não conseguia vê-los. Aí foi respondido na fita bem claramente: Ghost, ou seja, somos fantasmas. Para muitos investigadores paranormais, esse caso dos Hodgsons, da casa dos Hodgsons, é sim um caso de poltergeist genuíno, pois, para quem não sabe o que é esse fenômeno paranormal,
poltergeist ele acontece geralmente com crianças do sexo feminino que estão entrando na adolescência. E outra coisa que comprovou realmente que Janet era o pivô de todo esse caso paranormal é que ela teve que ser hospitalizada e ficou no hospital durante 6 semanas, e tudo que era de inexplicável que acontecia dentro da casa parou. E com o retorno de Janet também nunca mais houve nenhum fenômeno inexplicável dentro da casa dos Hodsons. Para outros, isso não passou de uma farsa criada pela família em busca de dinheiro e fama. E esse caso do poltergeist de Enfield durou de 1977 a 1979. E até hoje esse caso ele é muito falado e gera muita discussão. Mesmo depois de tanto tempo do ocorrido, Janet não gosta muito de falar sobre esse assunto, e nas poucas vezes que Janet falou, ela também informa que não se importava com a opinião das outras pessoas, do que ela achava, se era mentira, se era verdade, então ela não estava nem aí. E este caso de poltergeist, o poltergeist de Enfield, também ele foi inspiração para o livro escrito por Maurice Grosse e Guy Lyon, que também inspirou o filme Invocação do Mal. Mas diferente do filme Invocação do Mal, que teve a participação direta dos Warrens, não participaram diretamente deste caso. Ou seja, eles tiveram uma pequena participação. Eles fizeram apenas uma entrevista lá rápido, tentaram entrar no caso, mas foram proibidos de entrar realmente a fundo no caso do poltergeist de Enfield. Então assim, mas Ed deixou um recado para aqueles que não acreditavam muito que essa história era real. Ele disse que lá na casa realmente existiam forças malignas e espíritos que viviam naquela casa, e essas pessoas que duvidaram era porque não estavam familiarizadas com tal assunto. E o casal teve que ser convidado a não participar. Eles realmente só fizeram aquela breve entrevista. E fica uma dúvida no ar. Será que 2 crianças, uma de 13 e uma de 11, conseguiram realmente enganar todo mundo? E realmente elas iam conseguir enganar essas pessoas por tanto tempo, fazendo essas batidas, e até a voz que Janet fazia, diziam que era... Foi dito que era mentira, que ela forçava a voz. Então eu acredito que esse caso não podia ser uma farsa, porque durou tanto tempo. E aí, o que é que vocês acham? Será que essas meninas tiveram tanta criatividade assim? Então fica aí essa pergunta no ar. O que é que vocês acham? Botem aí nos comentários sobre esse caso tão famoso, tá bom? Então, ó, vamos fortalecer aí o nosso canal. Vamos compartilhar esse vídeo que é, ó, muito legal, tá bom? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. E quem sabe mais um dos nossos casos especiais. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!